Política. Como entender política do zero. Eu me chamo Joanivan de Sá, sou cientista político e tu tá no Conteúdo Progressista, o teu canal progressista aqui no YouTube. Aqui o papo é reto. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como compreender as realidades políticas mais diversas aí do zero. Primeiro passo, que aqui o papo é reto, ter consciência, ter noção da complexidade que é estudar ou compreender os cenários políticos. Não é algo fácil. É algo que todo mundo pode fazer com um pouquinho de dedicação, né? Usando um pouquinho de tempo, vai conseguir compreender uma realidade. Mas precisa seguir esses passos que a gente está passando para vocês desse vídeo. É preciso ter um constante acompanhamento dessas realidades, é preciso se debruçar sobre essas realidades políticas, já que são complexas. Existem vários elementos ali que não podem escapar a uma análise mais atenta, a uma percepção mais atenta a respeito de fenômenos políticos. Então, primeiro passo é ter consciência da complexidade e ter consciência que tu vai precisar, inevitavelmente, te debruçar sobre as realidades políticas que tu quer compreender. Segundo passo, é preciso ter consciência das formalidades da realidade que tu quer compreender. Por exemplo, a realidade brasileira. Tu precisa conhecer como se dá a atuação dos três poderes, do judiciário, do legislativo e do executivo. Tu precisa ter noção de como que as forças armadas vão aparecer aí nessas dinâmicas, qual o papel das forças armadas, por exemplo, num Estado democrático. No caso brasileiro, ter consciência da divisão dos entes da federação, municípios, estados e a federação em si. É preciso saber como se dá a relação entre esses entes, como que está colocado, digamos assim, no cenário político. Imaginem a política como um grande tabuleiro, onde as peças estão dispostas e tu precisa compreender as regras desse jogo, as regras desse tabuleiro para te compreender política. E entender essas formalidades faz parte de compreender essas regras. Sem compreender efetivamente isso, sem ter essa base, tu não vai conseguir analisar uma determinada dinâmica política com sagacidade e sapiência. Terceiro passo, a história dos partidos políticos e dos movimentos sociais nessa realidade política que tu visa compreender. A história dos principais partidos, que grupos que esses partidos visam defender, quem são seus principais integrantes, bem como os movimentos sociais que são elementos importantes aí na vida política de uma sociedade. Como esses movimentos interagem com os partidos, o que os principais movimentos de um cenário representam, visam representar, enfim, ter consciência da funcionalidade dessas instituições para a gente conseguir entender como que as peças estão se movimentando ali no tabuleiro político. Quarto passo, só aí a gente chega nos atores políticos. No Lula, no Bolsonaro, na Dilma, no Dória, a história dos atores políticos envolvidos na realidade política que tu quer compreender. Quem são eles? Qual sua formação? Qual seu histórico partidário? Com quais grupos esses atores visam se aproximar? Ou de quais grupos esses atores visam se afastar? Enfim, como se dá essa dinâmica de um ponto de vista histórico, por exemplo, qual é o histórico de a determinado ator político, né? Enfim, sua trajetória, o que esses atores políticos representam ou vêm representando durante a sua trajetória. Quem são eles, né? Para compreender essa questão dos atores políticos e da movimentação dos atores políticos num tabuleiro, tu vai ter que ter toda essa bagagem anterior, tá? Não é chegar lá apontar pro cara, o fulano de tal, não sei o que lá, o Beltrano de tal, não, não é assim que funciona. Para compreender, tu tem que ter essa bagagem anterior para te conseguir ler, digamos assim, a situação de uma maneira devida. Último passo, né, o quinto passo e não menos importante, a relação entre política e mercado. A política não é um ambiente separado do mercado. A política não é um ambiente isolado do mercado ou da vida econômica de uma sociedade. Numa democracia, por exemplo, é completamente comum que os atores políticos se relacionem com os atores econômicos. Isso é normal, digamos assim, num movimento democrático, numa sociedade liberal. É preciso ter consciência de que essa relação existe.
com partidos de direita, com partidos de esquerda, com partidos, né, ditos de centro. É preciso compreender que existe uma relação entre atores políticos e atores do mercado, né, atores econômicos. Então vamos lá tentar ler essa situação, vamos lá tentar compreender como se dá essa dinâmica entre alguns atores econômicos e alguns atores políticos. Esses foram 5 passos para a gente compreender política do zero aqui no Conteúdo Progressista. Te inscreva no canal, já deixa o teu joinha aí e compartilha esse vídeo com todo mundo aí do teu WhatsApp, do teu Facebook, do teu Instagram, enfim. Por agora era isso, até o próximo vídeo. Falou!